Fala, concurseiro, professor Oswaldo Júnior. Gente, hoje aula super importante. Aula voltada totalmente para o concurso do Detran do Estado do Acre, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar do decreto número 11.301, de 7 de agosto de 2023. Então, coloca todas essas informações no coração. Professor, qual é a probabilidade desse decreto vir na minha prova? Gente, a probabilidade é 1000%. Afinal, nós vamos estudar sobre a estrutura do Detran. Gente, isso daqui é leitura. Você tem de ler, reler. Eu trouxe os tópicos mais importantes, mas você não vai se apegar a isso. Você vai ver a aula do professor e depois vai dar uma lida, ok? Afinal, isso é leitura, é lei seca, certinho? Então vamos dar início. Gente, esse decreto, ele estabelece a estrutura organizacional básica do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre. Por isso, a probabilidade de despencar na sua prova é enorme. Afinal, nós vamos estudar a estrutura do órgão o qual você vai trabalhar, ok? Vamos lá, gente. Primeira informação importante. Esse decreto, ele vai revogar o decreto anterior, esse daqui, ó. Então, esse decreto aqui, ó, ele vai ser revogado e o que passa a valer é este decreto aqui, ó, de 2023. Então, já coloca essa dica no coração fazendo tum-tum. Gente, a estrutura organizacional básica do Detran, ou seja, gente, a estrutura do Detran, as principais são essas daqui, ó. A presidência, ok? A diretoria administrativa e financeira. Terceira, a diretoria de operações. E a quarta, órgãos colegiados. Então, esses 4 tópicos em amarelo é a estrutura organizacional básica do Detran. Cuidado, meu aluno, porque na hora da prova a banca só faz a trocazinha, ok? Então, a estrutura organizacional do Detran divide-se em presidência, a parte de amarela, diretoria administrativa e financeira, diretoria de operações e órgãos colegiados. Gente, a presidência, ela se subdivide, cuidado, porque a presidência é uma estrutura básica organizacional. E dentro da presidência, ela vai se subdividir, ou seja, dentro da presidência eu vou ter os tópicos. E esses tópicos, eles estão de verde, ou seja, a presidência, ela se subdivide em chefia de gabinete da presidência, assessoria técnica da presidência, secretaria de apoio ao Conselho Estadual de Trânsito, secretaria de apoio à Junta Administrativa e Recursos de Infrações, assessoria jurídica, corregedoria, assessoria de comunicação, assessoria de planejamento e o controle interno. Então é isso mesmo. Dentro da presidência eu vou ter essas subdivisões aí, ó, que estão em verde. Coloca isso no coração, meu aluno. Olha só, a segunda estrutura básica. A diretoria administrativa não tem nenhuma subdivisão. Cuidado. A diretoria de operações também não tem nenhuma subdivisões. Diferentemente dos órgãos colegiados. O órgão colegiado, que é uma estrutura básica do Detran, composta por quem? Pela presidência, pela diretoria administrativa e financeira, diretoria de operações e órgãos colegiados. Os órgãos colegiados, eles se subdividem. Cuidado! Os órgãos colegiados se subdividem em Conselho Estadual de Trânsito, Junta Administrativa de Recursos de Infrações e Conselho Diretor. Professor, como é que vai cair na minha prova? Vai cair dessa maneira aqui, ó. O Conselho Estadual de Trânsito pertence à Diretoria Administrativa Financeira. Meu aluno, o Conselho Estadual de Trânsito pertence à Diretoria Administrativa Financeira? Não. O Conselho Estadual de Trânsito pertence aos órgãos colegiados.
Tendência de prova também na sua questão. Olha só, o conselho diretor é composto pela presidência. Tá certo isso, meu aluno? O conselho diretor está dentro da presidência ou está dentro dos órgãos colegiados? É isso mesmo. Conselho diretor, junta administrativa de recursos de infrações e conselho estadual de trânsito está dentro dos órgãos colegiados. Cuidado, isso é muito importante. Essa parte do decreto, ele só vai trocar. Vai dizer que a chefia de gabinete da presidência é composta pela diretoria de operações. A chefia de gabinete da presidência é composta pela própria presidência. Então, essa parte de amarelo, ó, é a estrutura organizacional básica, ou seja, é como se fossem os órgãos dentro do Detran. Presidência, diretoria administrativa, diretoria de operações e os órgãos colegiados. E a parte de verde é a parte que se subdivide dentro da presidência, ok? Na parte de diretoria administrativa não tem nenhuma subdivisão, nem na diretoria de operações. Vai ter outra subdivisão nos órgãos colegiados. Muito tranquilo, meu aluno. Vamos dar continuidade. Gente, são competências da presidência, ou seja, isso daqui você tem de ler, reler, ok? Bora lá, são competências da presidência. A primeira, representar o Detran no Conselho Estadual de Trânsito. Então, quem representa o Detran no Conselho Estadual de Trânsito é a presidência, ok? É o presidente ou a presidente do Detran, certinho? Compete à presidência encaminhar anualmente ao Tribunal de Contas a prestação de contas da gestão em conformidade com a legislação em vigor. Coloca no coração, meu aluno. Compete à presidência superintender as atividades dos órgãos executivos do Detran. São órgãos executivos, cuidado que a banca troca. Compete à presidência colaborar com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, especialmente os do subsistema estadual, no estudo e solução de problemas de interesse comum. Cuidado! Compete à presidência também promover reuniões com as prefeituras municipais, objetivando soluções integradas do ponto de vista urbano para equacionar os problemas de trânsito. Então, isso compete à presidência. Cuidado! Compete à presidência administrar e submeter ao conselho diretor as matérias de competência da presidência. Olha só, também compete à presidência ordenar a instauração de processo contra servidor e a abertura de sindicância administrativa, requisitar e autorizar suprimento de fundo, abrir e movimentar contas bancárias, assim como cheques e documentos juntamente com a diretoria administrativa e financeira. Coloca essa informação no coração, ó, porque compete à presidência juntamente com a diretoria administrativa e financeira. Isso aqui tem que fazer tum-tum no seu coração, meu aluno. Também compete à presidência baixar atos, normas, instruções circulares e recomendações para a execução eficiente dos serviços do Detran. Também compete à presidência propor ao conselho diretor a alienação de bens pertencentes ao Detran na forma da legislação em vigor. Também compete à presidência formar comissões e instituir mecanismos necessários ao funcionamento do Detran, ok? Também compete à presidência autorizar o funcionamento e determinar o fechamento de escolas de formação de condutores de veículos automotores, fábricas de placas de identificação de veículos e oficinas mecânicas pertinente à remarcação de chassi e outros. Cuidado! Meu aluno, você já reparou que todos eles é um verbo? Autorizar, fazer, formar, baixar, propor. Então, pega esses detalhes, tá? Todos eles até agora estão começando com o verbo, uma ação. Olha só o próximo, também compete à presidência autorizar o credenciamento
e o descredenciamento de médicos e psicólogos para realizarem exames em candidatos e condutores de veículos automotores. Autorizar a prestação de serviços extraordinários, ok? Próximo, firmar convênios ou acordos de cooperações visando atender aos interesses do Detran. Então, isso compete ao presidente. Olha só, cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e exercer outras atividades que lhe forem correlatas. Meu aluno, não tem jeito. Você vai ver essa aula para o professor e depois você vai ter que dar uma olhada na lei seca, porque isso daqui é decoreba. Você vai ter que tentar relembrar na hora da sua prova. E pega o bizu no coração, ó. Todos eles começam com o verbo, então autorizar, firmar, cumprir, exercer. Tudo isso daqui, ó, compete à presidência, ok? Cuidado para não trocar. Opa! Agora nós vamos entrar na competência da Secretaria de Apoio à Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Agora, tudo que nós vamos ver aqui, ó, compete a essa galerinha aqui. Cuidado, porque na hora da prova, a banca pega uma competência que pertence à Junta Administrativa de Recurso e joga na competência da presidência. Tá certo? Não tá certo. Cada um no seu quadrado. Cada competência para a sua competência. Cuidado para não trocar na hora da prova. Bora lá, então? Competência da Secretaria de Apoio à Junta Administrativa de Recursos e Infrações, a JARE. Opa! Manter os membros da JARE atualizados acerca da legislação atinente ao desempenho das funções, incluindo discussões de matérias pertinentes na ordem do dia, a qual deverá ser distribuída aos presidentes da junta. Então, mais uma vez, um verbo, começou com verbo. Próximo, coordenar os trabalhos da JARE, bem como aprovar o cronograma de reunião. Então, isso aqui, ó, é competência da Secretaria de Apoio, Junta Administrativa de Recurso. Próximo, aprovar e encaminhar ao órgão competente do Detran a planilha para pagamento dos membros da JARE. Seguimos. Coordenar a distribuição dos processos às juntas de forma aleatória, salvo nos casos de distribuição por dependência na forma da lei. Salva esse caso aqui, tá? Salvo nos casos de distribuição por dependência na forma da lei. Bora lá, também compete à Secretaria de Apoio e Junta Administrativa de Recursos e Infrações aprovar o cronograma das reuniões e comunicar aos membros a data e horário das sessões ordinárias e extraordinárias. Também compete a essa galera assinar as atas de reuniões. Olha só, quem assina não é o presidente, não. Quem assina as atas de reuniões é a Secretaria de Apoio à Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Próximo, propor a normatização dos procedimentos para a tramitação e consequente julgamento dos recursos. Requisitar de ofício ou a requerimento dos membros das juntas diligências necessárias à instrução dos recursos. Próximo, requisitar de ofício ou a requerimento dos membros das juntas diligências necessárias à instrução dos recursos, ok? Próximo, compete também a essa galera administrativa de recursos de infrações. Convocar, instalar e presidir reuniões extraordinárias sobre assuntos de interesses comuns às juntas, com a participação de todos os seus membros. Cuidado, ó. É de todos os seus membros, não é de 1/5, não é de 2/6, não é de 1/3. É todos os seus membros. Cuidado para não trocar. Próximo, apreciar as justificativas de impedimento ou ausências apresentadas pelos membros das JARES. Próximo, convocar suplentes para substituir membros. É isso? Titulares em suas faltas ou impedimento. Então, compete à Secretaria de Apoio à Junta Administrativa. Cuidado para não confundir na hora da prova.
Compete a essa galera também encaminhar às áreas competentes as demandas sistêmicas em decorrência das inclusões e alterações necessárias. Também compete a eles decidir sobre cancelamento ou suspensão de reunião. Professor, é muita coisa, é muita informação. O que eu faço? O que você vai fazer? Lê e relê cada um deles. Aqui não tem fórmula mágica não, meu. No santo é esse. O santo é sentar a bundinha na cadeira, ler e reler. Tem de ler e reler. Isso aqui é lei seca e não tem mais nada que eu possa fazer. Aqui eu separei os principais, os quais as probabilidades de cair em prova é bem maior. Mas você não vai se apegar a isso. Você vai olhar a lei seca, que nem eu já falei para você. Aí eu garanto, é sucesso. E já que é sucesso, você vai curtir a aula do professor, você vai compartilhar e você vai inscrever-se no canal, meu aluno. Então vamos dar continuidade, porque também é competência da Secretaria de Apoio à Junta Administrativa informar a presidente do Detran em caso de descumprimento do regime interno. Então é competência da Junta Administrativa de Recurso. Cuidado, ok? Também é competência informar a presidente do Detran sobre questões objeto de divergência entre a JARE, ok? Coloca essa informação no coração fazendo tum-tum. Também compete a eles informar a presidente do Detran sobre processos nos quais possam ser interpostos recursos de ofício ao CETRAN. Olha só quem apareceu, CETRAN. Cuidado. Compete a eles também decidir, sem a análise do mérito, com base na legislação vigente, sobre a admissibilidade dos recursos interpostos, ok? Compete a eles também exercer outras atividades que lhe forem correlatas. Então, pegaram isso, meu aluno? Não tem jeito, você vai ter de ler e reler. Agora eu posso dar uma dica importante. Vocês percebem que todos eles começam com o verbo? Olha só, informar, decidir, exercer. Então, por esse bizu aqui, ó, você já consegue acertar a questão. Bora lá agora, porque é competência da corregedoria. Isso daqui você tem que estar agora no 220 fazendo tum-tum no seu coração. Porque a tendência de isto daqui cair em prova é importante. Então, agora, viramos a casinha. Agora é competência da corregedoria. Cuidado para não confundir essas competências. Olha só, é competência da corregedoria coordenar, orientar e supervisionar as atividades de disciplina, recebendo e apurando denúncias ou representações do público em geral sobre atos ilícitos cometidos no serviço prestado por servidores, credenciados e demais empresas prestadores de serviços para o Detran. Opa! Quer dizer, meu aluno, que se acontecer alguma coisa numa autoescola, o aluno não gostar do tratamento, o aluno não gostar do que está acontecendo em determinada autoescola, ele tem de ir aonde? Lá no presidente do Detran? Ele tem de ir lá no governador? Não, ele tem que ir na corregedoria. Olha só, por quê? Porque sobre atos ilícitos cometidos nos serviços prestados por servidores, credenciados e demais empresas prestadoras de serviço para o Detran. O autoescola, ele presta um serviço para o Detran, ok? O serviço que deveria ser do Detran, ele descentralizou para o autoescola, ok? Então, se acontecer qualquer coisa que aconteça em algo que preste serviço ao Detran, você tem de ir à corregedoria. Cuidado, porque na hora da prova eles trocam, ok? Também compete à corregedoria desenvolver os processos administrativos decorrentes da apuração de denúncias ou representações. Terceiro, praticar atos de investigação e presidir inquéritos, sindicância e processos administrativos. É isso mesmo. Próximo que compete à corregedoria. Propor a presidente a instauração ou o arquivamento de processos administrativos disciplinares. Então, isso aqui, ó, é competência da corregedoria propor ao presidente, ok? Coordenar, orientar e controlar
o andamento dos processos, prazos e trabalhos executados pelas comissões de sindicância de processo administrativo, disciplinar e de ética. Cuidado. Examinar e encaminhar à presidente para julgamento os relatórios conclusivos elaborados por essas comissões, propondo as providências cabíveis nos casos de penalidades disciplinares. Também compete à corregedoria analisar, apurar irregularidades e propor providências nos casos de violação de princípios éticos por servidor, credenciados e demais empresas prestadoras de serviço para o Detran. Então, tem reclamação? Corre na corregedoria. É simples assim. Ok? Cuidado, gente. Atentem-se a isso. Leiam e releiam para vocês lembrarem na hora da prova. Agora, olha só, galera. Competência da diretoria administrativa financeira. Então, o que nós vamos falar agora são os principais tópicos que pertencem à diretoria administrativa financeira. Eu vou tornar a repetir. Cuidado para não trocar, ok? Bora lá. Compete essa galera coordenar, dirigir e controlar as atividades relativas a material de patrimônio, serviços gerais, transporte, vigilância, manutenção e conservação, comunicação administrativa, administração de recursos humanos, financeiro e contábil. Então, pertence à diretoria administrativa financeira. Pertence a eles também assistir a presidente do Detran na elaboração e revisão de normas referentes à administração geral. Cuidado. Também pertence a eles, é competência deles, orientar tecnicamente as Ciretrans na execução das atividades administrativas de sua competência, ok? Controlar e movimentar as contas bancárias em conjunto com a presidência do Detran. Opa! Falou no dinheiro. É competência de quem? Tá aqui, ó. Do presidente, juntamente com quem? Juntamente com a diretoria administrativa e financeira. Cuidado, é competência desses dois, ok? Cuidado para não trocar na hora da prova. Opa! Agora a competência é da diretoria de operações, ok? Muito tranquilo. Primeiro, efetuar o registro de veículos. Então, efetuar o registro de veículos é competência da diretoria de operações. Segundo, coordenar a execução dos trabalhos de segurança, policiamento e fiscalização do trânsito. Terceiro, expedir a Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, a CNH. Cuidado, porque tudo isso daqui é competência da diretoria de operações. Coloca no coração. Quarto, realizar exames de habilitação de condutores. Quinto, supervisionar e controlar a aprendizagem dos condutores. Gente, Oswaldo, eu vou se apegar só a isto? Isso daqui são os incisos mais importantes, mais recorrentes de prova. Mas você não vai ficar aquém. Você vai dar uma olhada na lei seca, afinal é importante, ok? Então, isso daqui que eu falei agora, ó, é competência da diretoria de operações. Meu aluno, eu trouxe essa aula muito tranquila, bisurada, com os principais incisos. Você vai ler e reler esta aula, você vai ver e rever e vai observar a lei seca. Aí eu garanto para você, é sucesso. Isto vai cair na minha prova? Não vai cair não. Vai despencar na sua prova, ok? Então vocês têm de saber qual é a estrutura do órgão o qual vocês vão trabalhar. Gente, essa foi a nossa aula do decreto do concurso de vocês, decreto número 11.301, de 7 de agosto de 2023. Espero ter ajudado e contribuído na sua aprovação. Fico todos com Deus e um forte abraço.